Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Tio Aprígio. Já pedindo a você para que se liga nessas informações que vão vir agora. E já vou pedir, já adiantando, já para que a gente não perca tempo. Produção, vamos para o nosso próximo slide para que esse aluno possa se apropriar do nosso conteúdo, do nosso objeto do conhecimento. Abre essa imagem aí, por favor, produção. O que é que a gente vai hoje abordar? Qual é o assunto que a gente vai falar hoje? É sobre as angiospermas. Como vocês possivelmente já devem ter feito uma análise da nossa vida pregressa, das nossas últimas aulas, a gente está falando, no decorrer dessas últimas aulas da gente, falando justamente do reino vegetal. Então nada melhor do que a gente falar hoje sobre quem? Sobre as angiospermas. Então lembra que essa palavra, esse termo, esse prefixo angio, quer dizer o quê? Urna, sacola. E esperma quer dizer o quê? Semente. Então a semente ela vai estar protegida por uma estrutura que daqui a pouco a gente vai ficar sabendo, ou melhor, é melhor a gente já dar um spoiler. Essa estrutura que a gente vai proteger essa semente vai ser chamada de fruto. Então as angiospermas são justamente os grupos vegetais dos fanerógamos, das plantas que alguns autores chamam de superiores, que tem o quê? Fruto. Tem um fruto verdadeiro, um fruto que vai garantir a proteção dessa semente. E isso vai dar uma vantagem para esses caras serem verdadeiros agentes cosmopolitas no nosso planetinha, na nossa casinha chamada Terra. Então, o que é que a gente espera construir com você em termos de habilidade? Compreender que as angiospermas são grupos de plantas bastante diversificadas. Você vai encontrar em qualquer lugar do planeta. São cosmopolitas, gente. Hiperbólica. E possui como características principais a presença de flores e frutos. Tá? As angiospermas são o grupo de plantas dominante no planeta, com aproximadamente 257 espécies, ou seja, 257.400 espécies diferentes, distribuída em 678 mil gêneros. Então, guarda essas informações que são importantíssimas. Não deixa de guardar essas informações que são muito, mas muito relevantes para a gente entender. Então, em termos de predominância, em termos de dominação no nosso planeta, elas são os grandes suprassumos, elas são os grandes oconcum. Quando se fala em dominar o planeta Terra, são as angiospermas. E ter a presença desse fruto carnoso, ou muitas vezes nem tão carnosos, às vezes frutos secos, mas ter a presença do fruto e ter uma flor mais atrativa, que chama a atenção de agentes polinizadores, vai fazer com certeza com que isso se torne uma grande realidade, uma grande capacidade adaptativa e que faz com que ela tenha grande sucesso evolutivo e consiga dominar todo o planeta. Fica essas informações porque são importantes. Mas, para que a gente não perca tempo, por favor, produção, vamos para o nosso primeiro slide, para que a gente possa fazer aquele levantamento evolutivo que a gente já fez nas últimas aulas. Se você quiser, é só ir nas outras aulas anteriores e rememorar essas informações. Tudo surgiu a partir de quem? Das algas verdes. Aí surgiu uma característica que são embriofitas, ou seja, tem um embrião protegido. A partir desse embrião protegido, que se nutre diretamente de estruturas desse organismo, ou seja, dos vegetais, a gente vai ter justamente, iniciando essa historinha de amor, as briófitas. Porque você poderia se perguntar, volta aqui comigo mais uma vez, produção. Você poderia estar se perguntando, mas Aprígio, as algas também não produzem embriões? Sim, só que esses embriões eles são dispersos, eles são soltos no ambiente aquático. Não tem essa relação visceral proximal, não está ligada a uma estrutura e se nutrindo do próprio organismo. Então, por esta razão, eles fazem parte de um grupo diferente. Eles são protistas, tá? Onde está lá também os protozoários. Então, só a partir desse momento que acontece esse grande salto evolutivo, desse embrião protegido e se nutrindo de partes desse organismo, a gente pode chamar já os chamados as briófitas. Então, depois das briófitas, briófitas fazem parte de um grupo que a gente diz que é mais simples, entre aspas, porque não vão ter vasos condutores, então vão ser muito pequenininhos, vão depender muito da água, tanto para se nutrir como também para se reproduzir. E aí vem as pteridófitas, que já vai ter a presença de vasos condutores. E isso já vai ser um outro salto evolutivo. Elas são plantas que a gente chama de traqueófitas. Anteriormente, as briófitas, elas são atraqueófitas. A partir disso, surge uma outra característica, que é a presença da semente. Então, elas passam a ser chamadas de espermofitas, a partir das gimnospermas.
E depois, aí sim, a partir das angiospermas, a gente já vai ter o fruto. Ou seja, essa semente vai ser protegida por uma estrutura que pode ser carnosa ou não carnosa. Mas enfim, abre essa imagem mais uma vez, produção. E essa linha evolutiva, gente, se você guardar ela, ela vai te salvar em muitos momentos que quando esse conhecimento for necessário, for recrutado, você vai poder usar com excelência. Volta aqui comigo, por favor, produção. E eu já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo e a gente ganhe nesse momento. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos das gimnospermas para que vocês entendam. Quando você pensa possivelmente em um grupo vegetal, quando você pensa em uma planta, possivelmente, quase que certeza, quase que 90% de chance de que você vai estar pensando em uma angiosperma. Possivelmente na sua casa, ao redor de onde você mora, deve ter alguma planta que faz parte desse grupo vegetal. Tá? Lembra-se que elas são plantas também fanerógamos. Por quê? As suas estruturas reprodutivas, as suas estruturas que reproduzem os gametas são visíveis. Assim como acontece com as gimnospermas. Diferente das briófitas e pteridófitas, que são criptógamas. As suas estruturas reprodutivas não são visíveis. São informações que a gente já falou em outras aulas, mas é sempre bom a gente trazer à luz e rememorar, que é sempre positivo. Então, Vitória Regi, mangueira, laranjeira, maracujá, cana-de-açúcar, xique-xique, são exemplos de angiosperma. Só por essa variação de vegetais, você já percebe como eles são extremamente versáteis na sua apresentação. E isso é um grande garantidor do seu sucesso. E você perceber isso de forma clara, você compreender isso de forma crítica e reflexiva, é um momento de tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Você ser alguém cada vez mais interessante e cada vez mais capaz de fazer inferências para mudar a sua vida e a história de quem você ama. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí, a gente vai destacar aqui algumas estruturas que nas próximas aulas a gente vai falar com muito mais detalhe. A raiz, no caso aqui, você vai ver que vai ter uma aula só falando sobre raízes, caule, flor, fruto e folha. Então, eu vou hoje falar um pouquinho mais aprofundado, ou dar um pouquinho mais de ênfase e detalhe ao fruto e à flor. Então, produção, para que a gente não perca tempo esse que é precioso, vamos ao que interessa, porque o resto não tem pressa. Próximo slide, por favor, produção. E já vou pedir para a produção abrir essa imagem para que esse aluno possa ter assim, vamos dizer assim, a capacidade de fazer inferências inteligíveis. A importância das flores. Guarda, por favor, Paquito e Paquita, essas informações, porque é importantíssimo. Garantiu um modo bastante eficiente na reprodução sexuada. Então a flor, gente, é uma estrutura que você pode dizer que é garantidora para a reprodução sexuada. Por quê, gente? A planta com essa flor, que vai ter algumas delas ao mesmo tempo, tanto a estrutura masculina quanto feminina, ou de forma separada, garante uma reprodução que garante o que, gente? Uma variabilidade genética muito mais auspiciosa, muito mais positiva para garantir o sucesso reprodutivo e também, gente, o sucesso adaptativo desse organismo. Polinização pode ocorrer por meio pelo vento, que é a anemofilia, por exemplo, a gente colocou aqui como exemplo a gimnosperma, que é mais comum nela, tá? E com animais, como insetos, pássaros e morcegos. No caso aqui, você está vendo aqui exemplos de alguns agentes polinizadores. Eu tenho aqui uma abelha, eu tenho aqui, por exemplo, um beija-flor, e aqui eu tenho um exemplo de um quiróptero, também conhecido como morcego. Volta aqui comigo, por favor, produção. Guarda essas informações que faz toda a diferença, gente. É um ambiente que a gente quer gerar aqui para você, um ambiente de emancipação crítica, para que você seja alguém que entenda o universo que está ao teu redor através dessas grandes experiências que a vida te proporciona. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide e eu já vou pedir para que você preste atenção. Por favor, produção, abra essa imagem aí. Eu tenho aqui um exemplo muito, vamos dizer assim, resumido, mas que eu acho que é muito relevante. Um esquema para que você possa entender como é que essa flor vai se apresentar para você. Então, eu queria destacar para vocês de baixo para cima. A gente vai ter o pendúculo floral, aí depois a gente vai ter o receptáculo floral e a gente vai ter o que a gente chama de sépala. Lembrando, gente, que a flor é nada mais nada menos do que uma folha modificada para que se tornasse mais atrativo, justamente para
atrair os agentes ou justamente esses organismos que vão ser polinizadores, como a gente citou ali como exemplo, insetos, animais, e a gente citou o exemplo também, por exemplo, de morcegos, como um bom exemplo para a gente chamar a tua atenção. Então as plantas, gente, elas têm, e a gente pode dizer, gente, que até os agentes polinizadores evoluíram também como esses organismos. E aí eu queria chamar a atenção de vocês numa estrutura que a gente chama de gineceu, que seria a estrutura feminina. E essa estrutura feminina gineceu, que é essa que está num tom meio avermelhado, você vai ter lá o estigma, que é essa parte mais superior aqui. E nessa estrutura aqui, a gente tem o que a gente chama de carpelo, a gente vai ter aqui o estilete, e lá no finalzinho, descendo um pouquinho mais, você vai ver o ovário. E é nesse ovário que vai ter lá o gameta feminino, esperando para ser justamente fecundado, para se formar o zigoto, para se formar o embrião, e aí sucessivamente todo aquele processo que vocês já têm conhecimento. E já vai ter uma outra estrutura, que aí a gente vai ter o que a gente chama de, que é a estrutura que a gente chama de androceu, a estrutura masculina, que a gente tem justamente o estame, onde a gente vai ter a parte que vocês estão vendo em amarelo, que é a antera, que é justamente aí onde você vai ter lá a produção do grão de pólen, que tem uma importância gigantesca também para o sucesso evolutivo desse grupo, porque eles não vão ter mais a dependência da água no processo reprodutivo, e o filete. Então, guarda essas informações porque são importantíssimas. Então, quando pensar em uma estrutura floral, pensa em gineceu e androceu. Por favor, produção, volta aqui comigo e já vou convidar a produção a fazer essa gentileza. E para o nosso próximo slide, que é para a gente falar um pouquinho sobre a importância dos frutos. Abra essa imagem aí, por favor, produção, para que a gente possa justamente garantir a eficiência na proteção e dispersão das sementes. Então, foi um grande agente de proteção dessa semente, mas, acima de tudo, por ser algo atrativo, também ajudou também no processo de dispersão, fazendo com que esses organismos fossem o quê? Cosmopolita, conseguissem ter sucesso de se espalhar por todo o planeta, mas, acima de tudo, serem mais atrativos também para os grandes dispersores dessas sementes. Grande eficiência na dispersão dessas plantas no ambiente terrestre. Aí tem, ó, pelo vento, pela água, por animais. Comestível, a gente não pode deixar de registrar, gente, como tem uma relevância importantíssima para a nossa nutrição. Então a gente pode dizer que, com certeza, o fruto tem tudo para a gente dizer com letras garrafais, tem tudo de bom. E grudam também no corpo. Também existem estruturas, como por exemplo aqui um exemplo, o carrapicho. O carrapicho, ele é uma estrutura que tem justamente essa importância de proteger, ou seja, é um fruto que protege, não é o mais atrativo como comestível, até causa um desconforto, talvez, para muitos, mas é um grande garantidor, um grande agente de dispersão dessa estrutura que é tão relevante, que é a semente que está lá guardando a futura plantinha, o embriãozinho. Por favor, produção, volta aqui comigo. E já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide, que é para justamente você compreender estruturalmente como o fruto se apresenta. Então, por favor, produção, abre essa imagem aí. No centro você vê aí a semente, e essa semente ela vai ter estruturas que a gente chama de endosperma. A gente vai ter lá dentro dele o embrião e o tegumento, que seria uma espécie de tecido, tá? Já o fruto propriamente dito é uma estrutura que a gente chama de pericarpo. Nessa estrutura que a gente chama de pericarpo, a gente vai ter o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo. Guarda essas informações, gente, porque são importantíssimas. Tio Aprígio vai mais uma vez reverberar, tio Aprígio vai mais uma vez ratificar, vai repetir. Então, pericárpio, a gente vai ter o endocarpo, que é aquela partezinha que vocês estão vendo aí, segue essa setinha. Depois a gente vai ter o mesocarpo, que é aquela parte que vocês estão vendo que é mais carnosa, que geralmente é o que a gente consome propriamente dito. E a casca seria o que a gente chama de epicarpo. Guardou essas informações? Prestou atenção? Então, é só partir para o abraço e ficar feliz. Volta aqui comigo, por favor, produção. E vamos agora para um outro momento que é importantíssimo. Abre, por favor, produção, já abre essa imagem para que esse aluno não perca muito tempo, que é o momento você precisa saber. A gente falou o quê, gente? Que uma das características marcantes que chamam a atenção e saltam aos olhos é a presença do fruto nas angiospermas. E a gente vai ver, por incrível que pareça, existem frutos que não são verdadeiros. Por favor, produção, abre a nossa próxima imagem.
A gente vai falar um pouquinho nesse momento, você precisa saber sobre os chamados pseudofruto ou frutos falsos. Então quer dizer que muitas vezes você está consumindo um fruto falso ou um pseudofruto e nem sabia. Por exemplo, quando você está comendo aquela maçã docinha, fofinha, lembrando lá da Branca de Neve, você está consumindo um pseudofruto. Quando você está lá tomando aquele suco de caju, quando você está lá chupando o caju, você está nada mais nada menos do que consumindo uma estrutura carnosa, claro, com certeza, gostosa. E às vezes no caju nem tanto, porque às vezes o caju trava por causa do tanino, daquele ranço, mas é você entender que aquilo ali é o quê? Um pseudofruto. O morango, o abacaxi, mas a Prígio, volta aqui comigo. Talvez você pode estar dizendo, Prígio, depois dessas informações eu vou ter que procurar um psicanalista. Porque com certeza eu fiquei traumatizado. Eu não sabia que eu estava consumindo um pseudofruto. Mas agora você sabe. E com certeza nas tuas conversas com os teus colegas, com os teus amigos, com os teus parentes, você agora vai ter o quê? Uma relevância com essas informações. Você vai se tornar uma pessoa mais interessante. Com certeza até mais bonita. Vê que fofo. Vê que coisa mais cuticute. Abre novamente essa imagem, por favor, produção, para que esse aluno possa saber, para que esse Paquito, para que essa Paquita, para que esse monstrinho do meu coração possa entender o que seria o pseudofruto. Toda vez que a parte carnosa do fruto, geralmente comestível, for originada de outra parte da flor que não seja o ovário, volta aqui comigo. O fruto ele gera a partir do ovário. Se essa estrutura não vir do ovário, essa estrutura carnosa comestível, a gente está diante de uma pseudo-fruta. E aí, abre de novo, por favor, produção. O fruto não é verdadeiro. São então chamados de pseudo-fruto ou falso fruto. Aí a maçã, o morango, o caju. Porque, gente, o fruto do caju é quem, gente? É a castanha. E aí, se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, é um conselho que eu dou para você. Vai com certeza ampliar o teu repertório intelectual e você com certeza vai se tornar cada vez mais interessante. É o convite que tio Aprígio faz para você, pequeno Paquito e pequena Paquita. Pesquisa mais sobre pseudofruto, que com certeza isso vai fazer influenciar impactantemente a tua história de vida. Volta aqui comigo, por favor, produção. Eu já vou pedir a produção ir para o nosso próximo slide, que é aquele momento que a gente justamente faz um pequeno resumo / revisão. Que seria o quê? Falar um pouquinho mais sobre as características gerais sobre das angiospermas. Encontrada em qualquer ambiente, ou seja, são cosmopolitas, são hiperbólicas geograficamente. Apresentam xilema e floema, ou seja, são estruturas que a gente já pode encontrar a partir de quem, gente? Das pteridófitas, tá? Então, pteridófitas são plantas que a gente diz o quê? Que tem xilema e floema, assim como gimnosperma e angiosperma. E outra coisa que é interessante a gente chamar a atenção, a fase duradoura desses organismos é a fase esporofítica, a fase esporófita. É bom a gente chamar a atenção também sobre isso, tá? A fase gametofítica é a fase não duradoura. Possui flores coloridas. Volta aqui comigo rapidinho, produção. Se alguém perguntar para você, gimnosperma tem flor? Se a gente considerar, e eu já falei isso na última aula e eu peço a vocês para ir lá visitar, o que seria a flor numa classificação biológica e botânica? Seria uma estrutura floral que teria por objetivo, seria uma estrutura da planta que teria por objetivo produzir o gameta masculino e receber esse gameta masculino, ou seja, produzir o grão de pólen e receber esse grão de pólen. Então, a gente já percebe que na estrutura que tem lá na gimnosperma, tem essa função. Então, a gente já pode dizer que é um tipo de flor primitiva. Não da maneira que a gente espera para fazer isso, a possibilidade de você, sei lá, ter uma flor bonita, atrativa, cheirosa, que todas essas características garantem a esse grupo vantagens evolutivas impactantes. Mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso. Já existe um consenso, dentro de um olhar mais moderno da botânica e dos biólogos, que já coadunam dessa opinião. Fica essa dica, tá? Outra coisa que é importante, possui semente. Elas são espermatófitas, tá? E com isso, com a presença dessas estruturas que a gente já falou anteriormente, xilema, floema, a presença do grão de pólen, não dependem da água para a reprodução. Isso aqui eu acho que é mais relevante. O grão de pólen é um grande salto evolutivo. A presença de fruto, que justamente garante o nome dessa espécie, né? O nome desse grupo vegetal.
angiosperma. Então, guarda essas informações, gente, que faz toda a diferença. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que é para esse aluno vislumbrar, entender quais foram as referências bibliográficas. Abre essa imagem. Por favor, produção, volta aqui com o tio Aprígio. Já vou pedir para abrir a próxima imagem, para o tio Aprígio registrar aqui e deixar claro uma coisa. Que toda a mobilização energética, todo o gasto de ATP e de joules e joules de energia que nós estamos fazendo aqui, só tem um objetivo. Você, aluna, e você, aluno. O tio Aprígio já deseja a todos ótimos estudos, porque nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.